Vamos para Brasília. Quem também está de olho nas situações que ocorrem por lá é o Felipe Igreja, está com a gente hoje. Bom dia para você, Felipe. Bom dia, Marcela. Bom dia, Andreasa. Bom dia, ouvintes. O Supremo Tribunal Federal julga amanhã um recurso, um mandado de segurança de um deputado suplente de Fernando Francischini, que está aí na iminência de perder o cargo com o retorno do bolsonarista Francischini lá para a Assembleia Legislativa do Paraná. Vai ser a partir desse recurso, desse mandado de segurança, que o Supremo poderá, então, rever aquela liminar do Nunes Marques da semana passada, que restabeleceu o mandato de Francischini no Paraná. A gente hoje aqui vai tentar explicar um pouco desse caso, né? O ministro Nunes Marques foi indicado ao Supremo pelo presidente Jair Bolsonaro, analisou um pedido de Fernando Francischini na quinta-feira da semana passada, concedeu uma liminar para suspender o resultado de um julgamento do TSE que havia cassado Francischini por ter divulgado fake news em 2018. Ele atacou as urnas eletrônicas e, em um julgamento, então, do ano passado, acabou sendo cassado pelo TSE por 6 votos a 1. Foi um caso emblemático, foi o primeiro político cassado pelo TSE por disseminar notícias falsas, mostrando tolerância zero do tribunal com esse tipo de prática, portanto. Nunes Marques, no entanto, ao analisar esse caso, um recurso do Francischini, de forma individual, suspendeu o resultado do colegiado, o resultado do pleno do TSE. A gente vai na argumentação do ministro agora. Ele diz primeiro que o deputado não poderia ser cassado porque não considerou a conduta de Francischini como grave o suficiente para interferir no resultado das eleições. O Nunes Marques diz que o vídeo do Francischini atacando as urnas foi divulgado faltando 22 minutos para o término da votação. E o ponto mais importante, ele diz que o TSE comparou o uso das redes sociais ao uso dos meios de comunicação tradicionais para configurar o abuso de poder. Mas, na visão do ministro, isso não poderia ser feito. Como houve uma mudança no entendimento do TSE, num julgamento de 2021, a Corte não poderia aplicar esse novo entendimento para punir o deputado bolsonarista em 2018. Esse é o ponto principal da argumentação utilizada pelo ministro Nunes Marques, e até separei um trecho aqui da decisão dele. Ele diz que, abre aspas, me parece que não há como criar-se uma proibição posterior aos fatos e aplicá-la retroativamente. Questão de segurança jurídica mesmo. E outro trecho em que ele fala, por outro lado, não podemos também demonizar a internet. Essa argumentação, portanto, do Nunes Marques nesse imbróglio. E conversando hoje com alguns juristas, o Supremo vai analisar esse caso amanhã, eles me explicaram exatamente que o problema maior é essa aplicação da regra de forma retroativa, mas não a regra em si. Ou seja, disseminar fake news continua sendo, para o TSE, passível de cassação do mandato e cassação do registro do candidato. Isso porque, logo após essa decisão do Nunes Marques, na semana passada, muitos bolsonaristas foram às redes celebrar aí que seria uma restauração da liberdade de expressão. O próprio presidente Bolsonaro foi às redes atacar novamente o TSE, mas a decisão do Nunes Marques não toca nesse assunto. Pelo contrário, conversei com o ex-ministro do TSE, Henrique Neves, em que ele explica que essa nova jurisprudência da Corte Eleitoral segue valendo e seguirá valendo. Ou seja, disseminar fake news pode levar à cassação do mandato ou do registro do candidato. O tribunal, a partir de 2021, passou a entender que isso é abuso de poder e pode levar à cassação do registro ou do mandato ou do diploma. Então, eu não estou entrando na discussão se isso pode ou não pode. Essa alteração de entendimento é que fez com que a liminar fosse concedida, mas com uma certa forma confirmando. Não pode aplicar para trás, para frente pode. Fica essa expectativa, então, para o julgamento de amanhã, Marcela e Andreasa. Será um julgamento no plenário virtual. Os ministros vão colocar o voto lá no sistema eletrônico do Supremo a partir de meia-noite até... a partir da 0 hora até meia-noite de amanhã a gente já vai ter os votos. É possível que já amanhã, no horário do programa, tenhamos pelo menos alguma manifestação lá dos ministros. O caso vai ser liderado nessa situação pela Carmen Lúcia, que analisa um pedido de um suplente que foi prejudicado, perdeu o cargo com a volta de Francischini, e o Supremo, a partir daí é que vai se manifestar, provavelmente deve derrubar essa liminar do Nunes Marques. Andreasa e Marcela. Felipe Igreja, eu estava me lembrando aqui
de outros casos, porque a lógica do precedente é muito importante. Outros casos em que ministros do Tribunal Superior Eleitoral derrubaram liminarmente cassações pelo Supremo Tribunal Federal. E há precedentes. É verdade que o caso Francisquini, primeira cassação por fake news, também sendo a primeira vez em que se derrubou via liminar uma decisão relativamente a fake news. É um caso inédito. Mas outras vezes, ministros do Supremo, no TSE, derrubaram cassações liminarmente, decisões do TSE. Por exemplo, Alexandre de Moraes, ele próprio, já ministro do Supremo, derrubou uma decisão do TSE. Idem Dias Toffoli. Supremo Tribunal Federal, monocraticamente, acolheu uma liminar, derrubando uma decisão do tribunal, do colegiado do TSE, uma decisão por cassação. Então, é aquilo que eu falo sempre aqui. As coisas acontecem, os precedentes se estabelecem, vai se fazendo puxadinhos e criando condições para que isso se normalize. Na semana passada eu falei e repito, o Supremo precisa de um choque de plenário. Felipe Igreja, muito obrigado, um abraço.